Bom dia. Antes de começarmos a aula propriamente dita, gostaria de relembrar, outra vez, portanto, já, que na segunda-feira a aula teórica funciona no horário habitual e que as aulas de problemas desse dia decorrem num único horário. Isto devido à reunião de conselho, à decisão de Conselho de Ministros no âmbito do Covid, cancelou as aulas presenciais nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Portanto, a única alteração do nosso ponto de vista é que a primeira aula de problemas de segunda-feira não funcionará. Funcionará uma única aula de problemas das 10h30 ao meio-dia. Isso já está nos horários no site de Cálculo 1, portanto vocês não deverão ter problema a ingressar nessa aula se quiserem assistir. Se por acaso alguém tiver problemas nas aulas desse dia, como é que nas aulas de problemas desse dia, pode, como costume, considerar também as aulas de problemas de quarta e quinta-feira, que são online. Quanto às aulas de problemas de quarta-feira, eu estou muito tentado de a assistência dessas aulas mantiver os níveis das últimas semanas a suprimi-las, ficar simplesmente com aulas de problemas, as minhas, online, para as quintas-feiras. Mas isso veremos conforme o que acontece esta semana. Houve quem me dissesse que esta semana havia um teste de álgebra que deixou as pessoas muito perturbadas, de maneira que vamos a ver o que é que a próxima semana trará. Começaremos aos 10 minutos depois da hora, como habitualmente. Diga. Bom. Sobre previsões de quando os testes estão corrigidos, posso-vos dizer-vos que neste momento é como nos campeonatos de futebol, só depende de mim e espero que numa semana e qualquer coisa publique as notas. Okay? Portanto, na próxima, qualquer coisa que pode ser menos disso. É possível, talvez na próxima quinta-feira, se eu não tiver grandes perturbações, ou então durante o fim de semana, não este, mas no outro. Ok? Portanto, é aí que eu prevejo que as notas saem.
que eu acabei de escrever são as principais questões sobre primitivação. Primitivar é simplesmente fazer o inverso da derivação, de alguma forma. Dada uma função, saber se existe uma função cuja derivada é aquela que nós tínhamos dado. Portanto, isso, às vezes a resposta é não, não há. Às vezes, se existir uma, de facto, há muitas funções. Isso acontece sempre. Se existir uma, há muitas. É fácil perceber porquê. Junta-se uma constante e lá há muitas. Uma questão mais delicada é como determinar uma primitiva. Que à primeira vista pode parecer uma questão simples, mas é uma questão relativamente complicada. Uma questão ainda mais complicada e que ignoraremos completamente, exceto que eu vos direi umas dicas sobre isso, é a última que está aqui. Se é que, dada uma função com aspecto razoável, à custa de funções que conhecemos, definida à custa de funções que conhecemos, polinómio, exponencial, seno, cosseno, logaritmo, será que uma primitiva, se tivermos a certeza que existe, se pode escrever à custa das funções nessa lista de funções habituais que vocês conhecem? A resposta é não. Okay? Portanto, eu vou deixar isto aqui até ser a hora, também já não falta muito, e vamos começar formalmente daqui a pouco. Já agora repito o aviso que na segunda-feira e na outra segunda-feira haverá aulas teóricas no horário habitual, da maneira habitual. As aulas de problemas do professor Miguel Abreu, à segunda-feira de manhã, que também funcionam presencialmente e também remotamente, só funcionará uma delas, que é a segunda. Okay? Essa alteração está no sítio da cadeira em horários. Okay? E só funcionará remotamente, não funcionará presencialmente. Isto devido a uma decisão de Conselho de Ministros no âmbito das medidas de emergência de Covid. Okay? Bom, passado isto, são 11h40, vamos começar propriamente. Portanto, primitivar. Primitivar é determinar, se existir, uma função cuja derivada é aquela que nós damos. Okay? Coisa que, em casos muito simples, vocês sabem fazer perfeitamente. As questões principais que nós vamos analisar são estas. Com ênfase na terceira questão. Como determinar uma primitiva? Okay? Uma coisa é saber que existe. Sabemos que há uma função que é a primitiva desta. Nós veremos, quando falarmos de cálculo integral, que para funções contínuas no intervalo aberto, nós conseguimos garantir a existência de uma primitiva com facilidade. No entanto, arranjar uma expressão para a primitiva, envolvendo funções daquelas com que nós gostamos de trabalhar até agora, isso nem sempre será fácil, se é que é possível. Ou seja, esta última pergunta, que eu tenho aqui nesta lista de perguntas razoáveis sobre primitivação, às vezes a resposta é não. Okay? Exemplo típico. Se vocês considerarem a exponencial, voltaremos a ele, mas a exponencial de x quadrado. Arranjar uma função cuja derivada seja exponencial de x quadrado. Por mais que vocês cocem a cabeça, não conseguem fazer. Porquê? Porque alguém já demonstrou, e não é uma coisa trivial, que nós vamos ignorar, alguém já demonstrou que para essa função temos a certeza que não conseguimos escrever a primitiva que existe. Não conseguimos escrevê-la em termos das funções habituais. Veremos que há uma maneira de escrever, aliás, várias maneiras de escrever, ou envolvendo integrais ou envolvendo série, mas em termos da nossa lista de funções
conhecemos, temos familiaridade, não o conseguimos fazer. Bom, qual é a primeira coisa que de facto eu quero falar sobre primitivação? Okay? É um resultado muito simples. É um resultado de não unicidade, ou melhor, e unicidade. Vamos explicar. Um teorema muito simples. Se tivermos duas funções f e g estiverem definidas em I e um intervalo aberto, sublinho o intervalo aqui que é importante. Portanto, intervalo aqui é importante. Senão o que eu vou dizer é falso. E F' for igual a G', então F e G diferem de uma constante. Okay? Aqui este F e o G são primitivas do F' ou do G', que são iguais, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que se tivermos no intervalo aberto duas primitivas, elas necessariamente diferem de uma constante. Porquê é que isto é verdade? Bom, demonstraçãozita. Se não diferissem de uma constante, existiam x1 e x2 no intervalo aberto I, tais que f x1 menos g de x1 seria diferente de f de x2 menos g de x2. Bom, seja h igual a f menos g. Aplique-se o teorema de Lagrange a h no intervalo x1, x2. Bom, e o resto é história, não é? Porque vocês estão a ver o que é que se vai passar. Como h de x1 é diferente de h de x2, vocês vão arranjar algures entre x1 e x2. Certo é que eu supus aqui que o x1 era menor que o x2. Okay? Vocês vão arranjar um ponto de algures entre x1 e x2, onde a derivada do h é diferente de zero. Okay? Só que estava a supor que o f e o g tinham derivadas iguais. Portanto, isto não pode acontecer. Okay? Portanto, em intervalos abertos, primitivar é a menos de uma constante. Depois de eu pus que x1 era menor que x2. Está bem? Vamos ver uns exemplos. Se vocês tiverem f de x
igual a exponencial de x, então, exponencial de x, sim, exponencial de x. Então, tanto, e se tiverem g de x igual a exponencial de x e h de x igual a exponencial de x mais 1, tanto g' como h' são iguais a r. Okay? Portanto, se vocês quiserem individualizar uma função cuja derivada é exponencial, vocês têm que fazer qualquer coisa como dizer no ponto tal a função vale tanto, certo? Se vocês me disserem no ponto eu quero uma função, quero uma primitiva, que no ponto 0 vale a menos 1. Ok? Queremos determinar π, medida em R, tal que φ' é igual ao F, que é exponencial, e φ de 0 igual a menos 1. Bom, aqui o teorema que eu acabei de provar mostra-me que só há um candidato. Eu já arranjei uma função cuja derivada é igual a esta, mas para acertar contas no zero, o que é que eu tenho que fazer? Bom, é pegar na exponencial e subtrair e somar uma constante, que será menos 2, de maneira as contas baterem certas. Esta função φ, de facto, a sua derivada é exponencial e em zero vale menos 1. Okay? Portanto, aquele resultado é um resultado de não unicidade e de unicidade ao mesmo tempo. Não é? Portanto, diz-vos como individualizar uma primitiva. Já agora vou precisar de alguma notação sobre como é que designo primitivar, a operação de primitivar, como é que eu vou fazer? Bom, vou introduzir alguma simbologia, só fará mais sentido depois de falarmos de integrais. Ok? Portanto, dada uma função f definida um certo conjunto A, vou designar por uma primitiva de f, será designada desta maneira. Para já vou escrever um símbolo integral, de facto, que é um S esticadinho. Vocês podem pensar que é o S de IST no logotipo. Depois ponho a função e depois, separado um bocadinho, ponho dx. Ou seja, isto vai ser a minha notação para primitiva. Ok? Portanto, isto designará uma primitiva, não vai designar todas as primitivas, porque para ter todas as primitivas, se a função for definida no intervalo, tenho que juntar uma constante. Se for definida noutros conjuntos, a coisa pode ser pior ainda. Já veremos isso num minuto. Portanto, eu vou escrever coisas como primitiva da exponencial de x, ok? Este dx, por enquanto, não tem significado nenhum extraordinário, só quer dizer fim da primitiva e estou a considerar como variável o x, está bem? Ok? Só significa isso. O f esticado quer dizer princípio da primitiva. O que lá está no meio é a função com que eu estou a lidar. Portanto, primitiva da exponencial, uma primitiva da exponencial pode ser ela própria. Ok? Portanto, escreverei isto dizendo que eleio como primitiva da exponencial de x é exponencial de x. Ok? Bom,
se eu quiser descrever todas as primitivas, então terei que juntar uma constante, certo? Para a exponencial. O que é que se passa quando a função não está definida num intervalo? Bom, suponham vocês têm... Portanto, isto é um outro exemplo. Temos h definida em menos infinito de 0, união com 0 mais infinito, da seguinte maneira. Definida da seguinte maneira. H de x é 1 sobre x. Ok? E eu pergunto, qual é a primitiva deste h? Uma primitiva deste h. Ora, toda a gente sabe que para x positivo, a derivada do logaritmo é 1 sobre x, certo? Portanto, podia ser tentado escrever aqui logaritmo de x. No entanto, isto é profundamente incompleto, não é? Porque isto funciona para x maior que 0, mas para x menor que 0, o logaritmo de x não faz sentido. No entanto, se vocês considerarem logaritmo do módulo de x, significa a mesma coisa que logaritmo de x, se x é positivo, e logaritmo de menos x, se x é negativo, esta função, se vocês fizerem as contas, verificam que, de facto, por toda a parte onde a função está definida, a derivada existe e é igual a 1 sobre x. Portanto, o logaritmo do módulo de x é uma primitiva de 1 sobre x. No entanto, se eu quiser todas as primitivas desta função h, já não me basta juntar uma constante. Porquê? Porque o facto da função não estar definida ali no zero me dá ampla liberdade de juntar uma constante para x maior que 0 e outra constante para x menor que 0. Okay? Todas as primitivas de h, já preciso descrever logaritmo de x mais uma constante de C1, vou pôr isto de maneira um bocadinho diferente, C1 mais logaritmo de x é maior que 0, e C2 mais logaritmo menos x, se x for menor que 0. Ok? Já tem aqui o que pessoas de Física e de Engenharia gostam, tem 2 graus de liberdade, não é? Um C1 e um C2, portanto, com C1 e C2, números reais quaisquer. Ok? Isto funciona. Portanto, aqui escrever todas as primitivas dá mais trabalho. Ok? De maneira que, bom, eu sei que não há outras, utilizando aquele resultado, o teorema que eu citei, que é a consequência do teorema de Lagrange, restringindo a x maior que 0 e x menor que 0. Ok? De maneira que estas funcionam e não há mais. Certeza. Bom, isto são exemplos sobre exemplos fáceis. Okay? No entanto, nem se, como determinar primitivas em geral. Vou-vos dar a má notícia. Não há método geral. O que há é vários métodos que funcionam às vezes. E nós sabemos que método utilizar, dada uma certa função, devido à nossa experiência anterior. Não há melhor descrição do que vamos fazer do que isso. Portanto, desenganem. Primitivar vai-vos dar imenso trabalho, em termos de prática, problema. Ok? Ao contrário de outras matérias para trás, em que o esforço provavelmente era mais conceptual. Primitivar é um negócio onde temos que meter as mãos na massa, digamos.
Uma lista de primitivas fáceis, ok? Primitiva de x levantado a n, toda a gente sabe arranjar isto, não é? X levantado a n mais 1 sobre n mais 1, se n é natural. Como a regra de derivação das potências até funciona noutros casos, rapidamente chegamos à conclusão que é natural, um bocadinho restritivo demais, porque isto até funciona para x levantado a s, é x levantado a s mais 1 sobre s mais 1, se s é real, mas com uma pequena exceção, certo? Quando s igual a menos 1, temos o 1 sobre x, ok? Portanto, para s real, mas diferente de 1, de maneira mais simples, não é? S é diferente de 1, e logaritmo do módulo de x de menos 1, se s é igual a menos 1. Ia-me dizer decimal menos, já está. Ok? Portanto, com S, aqui com S real. Portanto, potências, nós sabemos tudo. A exponencial já vimos, a primitiva da exponencial também é fácil, é ela própria. Uma primitiva, não é? Eu agora já estou, em geral, o que eu vou fazer é indicar uma primitiva, depois o negócio de arranjar todas as primitivas, se eu precisar, é fácil. Ok? E a exponencial é exponencial. Mas no momento em que eu começar a pensar noutras funções, por exemplo, uma função muito simples. Suponham que eu quero calcular a primitiva de logaritmo de x. Há uma função cuja derivada dê logaritmo de x. Ora, isto parece totalmente misterioso. Ok? Bom, como é que eu calculo uma primitiva de logaritmo de x? Há vários métodos sistemáticos de procurar primitivas. Esta primitiva de logaritmo de x eu vou usá-la para falar do primeiro deles, que é chamada primitivação por partes. Ok? Portanto, o que é a primitivação por partes? É tentar usar a regra da derivação do produto em sentido contrário. Nós sabemos que se f e g forem duas funções, a derivada do produto é f' vezes g mais f vezes g'. Ok? De maneira que alguém empreendedor, há muito tempo, com certeza, disse: bom, se eu quiser primitivar algo que seja produto de uma função por uma derivada, talvez o consiga fazer. Portanto, isto é o f vezes g', que é aquela parcela ali daquele lado, não é? Se eu considerar a derivada de f vezes g, primitiva disso, que é f vezes g, menos a primitiva de f' vezes g. As pessoas mais céticas dirão, isto não deve adiantar nada porque eu simplesmente agora tenho uma coisa mais complicada do lado direito. Entanto, isto às vezes funciona. Okay? Desde que eu escolha de maneira adequada um f e um g para tentar fazer isto. Vamos, por exemplo, ver o que eu posso fazer para aquela primitiva de logaritmo de x que me deixava assim espantado quando eu estava a discutir primitivas simples há bocado. Bom, para já, este logaritmo de x não é um produto de duas funções. No entanto, eu posso escrevê-lo como produto de duas funções. 1 vezes logaritmo de x, certo? E o que me está aqui a fazer confusão, nitidamente, é o logaritmo. Talvez, se eu... Reparem que nesta
regra de primitivação que eu escrevi aqui, e é isto que se chama primitivação por partes. O F e o G' são as partes, não é? O que eu faço do lado direito é derivar o F e primitivar o G', certo? Do lado direito tenho F' vezes G. Ora, o que é que eu vou querer fazer? Para me desembaraçar do logaritmo, uma coisa boa é derivá-lo. Portanto, o que eu gostaria de fazer era chamar F ao logaritmo e ao 1 chamar G. Ok? Daquela forma. O que é que isto me dá se eu fizer assim? G não, G'. Okay? Portanto, eu tenho um produto F vezes G'. O que é que a primitivação por parte me diz? Bom, F é logaritmo, o que é que será o G? Bom, será X, não é? A primitiva de 1 será X. Portanto, isto deve dar X logaritmo de X menos primitiva de, agora, F' vezes G. O G é o X, certo? Vezes a derivada do logaritmo. Ora, a derivada do logaritmo é 1 sobre X. Ora, o que eu tenho aqui, X vezes 1 sobre X é 1. Portanto, eu fiquei com X logaritmo de X menos primitiva de 1. Primitiva de 1 é X. Ora bem, então parece que isto funcionou miraculosamente. X logaritmo de X menos X. Se vocês forem derivar, garanto-vos que está certo. Okay? Acabámos de descobrir, graças a tentar usar a regra de derivação do produto em sentido contrário, portanto, a que se chama primitivação por partes, acabámos de descobrir uma primitiva de logaritmo. Okay? Será sempre assim tão fácil primitivação por partes? Bom, vamos ver um outro exemplo de primitivação por partes, que será o segundo e último. Ter que Bom, primitiva de x vezes exponencial de x. Ok? Aqui vocês podiam estar tentados. Talvez derivar a exponencial um, e portanto eu tenho aqui um produto de duas coisas, não é? Portanto, um x por um lado, a exponencial por outro. Ok? Há bocado, no logaritmo, eu peguei no 1 e primitivei para x. Ou seja, primitivei a parte polinomial, o fator polinomial. E a outra função, que era o logaritmo há bocado, eu derivei-a para me livrar do logaritmo. Será que aqui derivar a exponencial e primitivar o x é bom? Não, porque isso vai fazer aparecer x quadrado e ao derivar a exponencial continua como exponencial. Ok? De maneira que vou tentar exatamente a estratégia ao contrário daquela que usei para o logaritmo, ou seja, vou dizer, este aqui será um f, este aqui será um g', ok? E então vou ficar com f vezes g, a primitiva da exponencial é ela própria, x exponencial de x, menos primitiva de, agora, a derivada do x é 1. E ora bem, acabo de descobrir x exponencial de x menos primitiva da exponencial de x é ela própria, ou seja, também consegui arranjar uma primitiva de x exponencial de x. No entanto, a estratégia foi diferente. Não sei, enquanto no exemplo anterior eu derivava alegremente o logaritmo, aqui primitivei a exponencial. Okay? Portanto, isto não é tão linear como possa parecer à primeira vista. A outra grande ideia sobre primitivação é tentar usar a derivada da composta. Okay?
o que me vai levar a algumas primitivas ditas imediatas, outras ditas primitivas por substituição. O que é... Bom, qual é a forma da derivada composta? Não é? Se vocês tiverem a derivar uma composta desta forma, responde a f e g diferenciáveis algures, de maneira adequada, isto dá f' de g de x de g'. Ora bem, portanto, isto em sentido contrário, se eu tiver algo que consigo identificar como um produto de derivada de uma função f calculada em g de x vezes um g', então a primitiva será o f composta com o g. Okay? Portanto, isto aqui será algo que muitas vezes tentaremos usar. Okay? Claro está que para usarmos isto, vamos ter que ter olho para perceber se de facto tem uma expressão que é um produto de derivadas em que a primeira está calculada na função g e o outro fator é a derivada desse g. Okay? Exemplos de coisas deste género. Isto um bocado eufemisticamente dito primitiva imediata, ok? Não é, nem sempre é tão imediata como isso. Suponham vocês que eu tenho primitiva, para vos mostrar um que é simples, depois de feito. Vocês olham para ele e... suponham vocês que têm exponencial de x a dividir por 1 mais exponencial de x. Professor, aí o que é que fizemos? Uma espécie de exponencial em ambos os lados para obter essa expressão. Eu não obtive Exponencial, desculpa, integral, a primitiva. Eu disse que é esta função. Quero calcular a primitiva desta função. Não, acima. Para fazer... para obter a expressão em baixo, fizemos a primitiva em ambos os lados. Exatamente. Foi isso. Ok. Portanto, primitivo, a fórmula de derivação da função composta, simplesmente. Ok? Portanto, eu agora vou-vos mostrar que esta primitiva pode-se calcular usando o que eu acabei de mencionar. Porquê? Bom, reparem que nós temos aqui, de facto, dois fatores. Isto aqui podia ser, um fator podia ser 1 sobre 1 mais exponencial de x e outro fator exponencial de x. Ok? Reparem que 1 sobre qualquer coisa, tem algo da forma 1 sobre qualquer coisa, e que esse qualquer coisa, que é o 1 mais exponencial de x, quando eu derivo, o que é que eu obtenho? Obtenho exponencial de x. Ou seja, eu olho para aqui e o que parece natural é dizer, talvez eu consiga me safar com aquela ideia, considerando g de x é igual a 1 mais exponencial de x. Certo? Porquê? Porque g' é exponencial de x. Eu tenho ali um fator exponencial de x a multiplicar. Bom, mas então, o que é que eu estou a fazer ao g? Estou a calcular 1 sobre g. Ora, 1 sobre é a derivada de quê? É a derivada do logaritmo. Ou seja, se eu considerar o f sendo logaritmo, tudo isto bate certo. Logaritmo ou
como vimos há bocado, a primitiva de 1 sobre x, o logaritmo do módulo. Só que 1 mais exponencial de x é sempre positivo, de maneira que o módulo vai ficar a mais. Ou seja, eu consigo mostrar que o logaritmo de 1 mais exponencial de x, de facto, é uma primitiva daquela função. Ok? Que é uma coisa fácil, só vocês derivarem, não é? Derivar o logaritmo de 1 mais exponencial de x, vocês obtêm 1 sobre 1 mais exponencial de x, por causa da derivada do logaritmo, vezes a derivada de 1 mais exponencial de x, que é exponencial de x. Okay? Da direita para a esquerda, isto é muito fácil. Da esquerda para a direita, temos que coçar a cabeça um bocado para reconhecer uma coisa destas. Okay? Outras coisas do mesmo género. Portanto, mais um exemplo. Tentarmos reconhecer derivadas de compostas. No fundo de contas, é isso que eu estou a fazer. Se eu considerar a primitiva de 1 sobre x vezes logaritmo. Esperem aí. Agora queria arranjar um bom exemplo. Em que parece queria arranjar um exemplo melhorzinho. Ponham vocês que têm, assim não, vamos considerar um talvez mais simples, mas também misterioso quando visto pela primeira vez, não é? É isso que me está a interessar aqui. X ao cubo a dividir por 3 mais x à quarta. Ok? Pois bem, x ao cubo a dividir por 3 mais x à quarta. Uma coisa destas, como é que nós podemos lidar com ela? Bom, x à quarta derivado dá 4x ao cubo. De maneira que este denominador derivado dá a menos de um fator 3 o numerador. Ok? Ou seja, isto é a mesma coisa que 1/3 a primitiva de 3x ao cubo sobre 3 mais x à quarta. Bom, e agora podemos fazer a mesma habilidade de há pouco e dizer, se eu considerar o logaritmo de 3 mais x à quarta, de facto, quando derivo, aparece-me 1 sobre 3 mais x à quarta e a derivada do x à quarta, que é o 3x ao cubo. Okay? Mas reparem, para fazer isto tive que ajustar, tive que multiplicar e dividir por 3 para ver, ou seja, eu estou a tentar encontrar um candidato a G naquela fórmula, estou a tentar aplicar. Para fazer isto, às vezes tenho que multiplicar e dividir para ajustar coisas.
que é que me está a acontecer. Sir, podia só fazer um Claro. favor? Se Diga. podias explicar outra vez, só para ver se eu percebi bem. Portanto, Peço o que eu desculpa. estou a dizer é, esta aqui tinha este formato. Tinha aqui uma função em denominador, ok? E em numerador está a derivada, ok? Isto Não devia ser depois de eu 4 ter x ao cubo. multiplicado isso por 3, ok? 1 sobre g é a mesma coisa que a derivada do logaritmo. Portanto, o que eu estou a usar, separemos isto. Que a derivada de um logaritmo g de x é 1 sobre g de x vezes g'. Eu aqui tive que trabalhar um bocadinho para ver um g e um g'. O 3 mais x à quarta é o g, e o g', eu filo aparecer usando aquele truquinho de sempre multiplicar por 3. Está bem? Portanto, foi simplesmente isso que eu quis chamar aqui a atenção. Mas reparem, 4, tem toda a razão. José Cotileiro, muito obrigado. Eu quero a derivada do x à quarta. Portanto, é 4x ao cubo. Eu pus um 3, pá. Deve ser senilidade para atacar-me, com certeza. Portanto, 4x ao cubo para ter a derivada do x à quarta. Exatamente. Ok? Mas reparem que isto pode... Uma coisa parecida com esta, formalmente parecida com esta função, pode ter uma solução muito diferente. Portanto, vamos limpar aqui esta parte de baixo e vou escrever-vos aqui uma primitiva diferente, mas muito parecida. Esta aqui. X sobre 1 mais x à quarta. Ok? Reparem que o que eu fiz foi variar a potência no numerador. Será que esta vai ser da mesma maneira que a outra? Seria um arctangente? Exatamente. Aqui o logaritmo já não nos serve de nada. No entanto, se vocês pensarem no arctangente de x ao quadrado, a derivada do arctangente de x quadrado, quando derivada dá 1 sobre 1 mais x à quarta, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Ou seja, eu preciso de um fator 1 meio para acertar contas aqui. Ok? Portanto, coisas que parecem muito semelhantes. Enfim, por acaso, o método geral que eu estou a ver, a tentar ver derivadas de compostas, também funcionou, mas com uma função completamente diferente. Ok? Bom, no entanto, eu nem sempre consigo ver uma derivada de uma composta. No entanto, posso tentar fazer aparecer coisas desse género com aquilo que se chama o método de primitivação por substituição. Ok? Que é, digamos, o grande método geral de primitivação. É um método geral, mas não serve para todas as primitivas, não é? É o mais geral que, enfim, é um grande método geral. É um método geral. Okay? O que é que envolve primitivação por substituição? Se tivermos uma primitiva, uma certa função f, a ideia da primitivação por substituição é fazer uma mudança de variável.
dizer x igual uma função h de t. Okay? E lidar com uma primitiva que seja igual a esta quando substituo as variáveis desta forma. Digamos, para lembrar isso, convém usar a notação de Leibniz para nos lembrarmos da fórmula quando fazemos divisão por substituição. dx dt, portanto, aquilo que na notação de Leibniz seria dx dt, é o h' de t, certo? E baseia-se isto em considerar primitiva de f de h de t, portanto, o x é substituído por h de t, só que para isto bater certo, eu tenho que fazer aparecer aqui a derivada de x em ordem a t. Só que agora estou a primitivar em ordem a t. Se vocês olharem com cuidado para o que eu acabei de escrever, isto é a mesma ideia do que eu tinha mencionado atrás, da derivada da composta. Okay? Claro está, ao fazermos isto, depois se eu conseguir ter sucesso com uma certa escolha de h, eventualmente tenho uma primitiva que é uma função de t. Depois terei que voltar à variável de x e vou precisar de considerar t como um h menos 1 de x. Portanto, eu estou a supor que estou a usar uma função que é diferenciável, tem inversa diferenciável, para poder fazer isso. Okay? Isto permite-me ser um bocadinho mais sistemático à procura de coisas como aquelas que exemplifiquei imediatamente antes. Vou fazer-vos um em que isto é bem ilustrado. Pode ser uma coisa destas. Não tenho tantos pontos. Primitiva de um menos tangente x sobre 1 mais tangente x. Ok? Que é algo que vocês olham para ali e não fazem ideia qual é a primitiva. Portanto, aquilo que eu tinha sugerido antes de pensar terminar um G e um G', para ver se consegue-se fazer, aqui não parece promissor. No entanto, eu posso dizer, vou fazer uma mudança de variáveis. O que é que me apetece fazer aqui em mudança de variáveis? Tentar fazer U igual a tangente x. Que, enfim, se eu considerar x num certo intervalo, até tem uma inversa, não é? Que é x igual a ar cuja tangente é U. Okay? A derivada x em ordem a U é 1 sobre 1 mais U quadrado. De maneira que, de acordo com aquilo que eu vos disse da primitivação por substituição, eu fico aqui com uma primitiva de 1 menos U sobre 1 mais U vezes 1 sobre 1 mais U quadrado. Agora a questão, será que eu consigo calcular esta primitiva depois de ter feito esta substituição? A resposta é espantosamente sim, porque há um método sistemático de ataque às primitivas daquilo que se chamam funções racionais. É o chamado método de composição em frações simples. O método de composição em frações simples, portanto, eu não vou acabar esta já, não é? Envolve um resultado de álgebra pura e dura. Mesmo de álgebra, não é álgebra linear, é álgebra. Que vai permitir escrever coisas da forma
com P e Q polinómios, portanto, funções racionais são quocientes de polinómios, há uma maneira sistemática de lidar com primitivas desse género. Okay? De maneira que esta mudança de variáveis é boa porque permite transformar aquela primitiva numa primitiva de uma função racional. Tenho polinómio, portanto é vezes. Vezes é um ponto. Ok? Eu podia simplesmente eliminar, mas neste momento o meu tablet já não quer funcionar com a parte de apagar, ok? Portanto, é um vezes. Dizia eu, o método de composição em frações simples, eu não vou fazê-lo na aula teórica, ok? Vocês têm nas páginas de disciplina, nas páginas de problemas especificamente, um link que vos dá uma referência sobre o método de composição em frações simples, que vos diz como lidar com o quociente dos polinómios. Primeira coisa, vou dizer rapidamente o que é que se faz. Primeira coisa, se o grau de P for maior que o grau de Q, faz-se uma divisão. Não é ficar com um polinómio mais um quociente de polinómios em que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Para coisas desse género, é possível escrevê-las como uma combinação linear daquilo que se chamam frações simples. As frações simples, todas elas nós conseguimos calcular uma primitiva. Okay? Portanto, a vossa missão para o fim de semana, antes das aulas de problemas da próxima semana, é ler o texto sobre decomposição em frações simples. Vamos precisar dele. Porque vai haver um conjunto de primitivas a que, por mudança de variáveis, vamos chegar, muitas vezes, que são primitivas de funções racionais. Okay? Para lidarmos com essas, precisamos desse resultado algébrico. Portanto, deixo isso a vosso cargo. E agora a grande parte do trabalho da primitivação vai ser nas aulas práticas. Vamos ter 2 aulas práticas de primitivação, mas para que elas valham alguma coisa, aconselho-vos vivamente a lerem primeiro esse texto sobre composição em frações simples. Não é grande. O resultado não é difícil, mas é preciso conhecê-lo e não o baralhar. Okay? Portanto, por hoje, ficamos por aqui. Na próxima semana começamos na aula teórica a falar de integração, enquanto vocês vão trabalhando primitivação nas aulas de problemas. Até lá. Professor, não se importaria de explicar, como é que, outra vez, como é que funciona a primitivação por substituição? Porque é que quando metemos a derivada, quando fazemos f de ht vezes a derivada de ht é o mesmo que ter f de x? Portanto, eu aqui fiz u igual a tangente de x, certo? Sim, eu queria saber porque é que esse método é válido. É a forma da derivada da composta. Simplesmente. Mas porquê que fizemos a derivada da composta? Não. Ok. Portanto, aquilo, vamos lá ver, eu apago aqui no instante. Quando eu andava... pelo visto não sai. O que eu fiz antes foi dizer, se eu tiver uma primitiva da forma f' g de x vezes g', Certo. então a primitiva é f vezes g. Sim, F. Isso faz sentido. Ora bem, como é que eu fiz isto? Conhecendo uma situação destas, o que é que eu precisei de fazer? Precisei pegar no f' de uma variável e saber qual era a primitiva do f' de u.
que é o F, certo? Espera. Sim. Depois, o que é que eu fiz? Substituí o U pelo G de X e obtive aquilo. Ok? De maneira que isto aqui, no fundo, a primitivação por substituição é esta igualdade que eu agora acabei de assinalar deste lado. Ok. Portanto, a justificação é mesmo, é a derivada da composta. Enfim, com mais cuidado. Okay? Mas é essa a razão. Nós andamos à procura de derivadas de compostas e conseguimos fazê-lo se conseguimos arranjar um G que funcione isto. Só que, geralmente, o que acontece é que você não reconhece. Não tenho. Já a ver se agora já consigo. Portanto, o que eu geralmente passa é que tem coisas deste género. Ok. Okay? Em que aquele psi ali você ainda não o identificou como uma derivada de qualquer coisa. Certo? Portanto, se tiver uma coisa deste género, o que é que você precisa de fazer para conseguir resolver a coisa? Precisa de primitivar o psi. Ok? Para conseguir ver isto como uma derivada de uma composta, você precisa de saber uma função cuja derivada dê psi. Okay? Sim. Isso é resolver este problema aqui de baixo. Função cuja derivada é psi em relação à nova variável. Exatamente. Não é do psi de G de X, é do psi de uma certa variável que está a substituir o G de X. Ou seja, eu aqui estive a fazer U igual a G de X. Okay? Quando acabar de fazer isto, vou ter que chegar lá e pôr, para descobrir que isto é uma função H de U, então o meu resultado será o H do G de X. Certo? Portanto, eu considero U igual a G de X, ou se quiser, se este G for invertível, X é igual a G menos 1 de U. Ok? Para depois voltar a. Ok. Portanto, primitivação por substituição, é esta ideia, simplesmente. Okay? A notação também ajuda um pouco, porque, quer dizer, Exatamente. nós Portanto, temos D sobre. geralmente põe-se ali, em vez de pôr G', não é? O que é que nós pomos? Pomos DU dx, não é? Para podermos Exato, chegar para lá e na nossa cabeça dizermos dx corta com dx e está certo, não é? exato. Portanto, por isso é que a notação de Leibniz é boa, porque ajuda-nos a ter memória que não nos deixam enganarmos. Okay? Sim, sim. Professor, e esse psi vai ser a derivada do H, certo? Da função H ou não? No momento em que você souber que a primitiva do psi é o H, o resultado do seu problema não é o H de U, porque isso não está em termos da variável original, mas o H do G de X. Portanto, o H do G de X é a primitiva que nós andávamos à procura. Okay? Portanto, nas primitivas imediatas, vocês adivinham logo como que nós adivinhamos a primitiva do psi, não é? Mas, método de substituição, nós não adivinhamos o psi, deixámo-lo para segundas núpcias. Ou seja, depois tem que fazer uma outra coisa. Muitas vezes, nos exemplos que temos, vão ser primitivas de funções racionais.
Por isso é que eu falei de funções racionais naquela altura. Okay? As primitivas de funções racionais são, exceto uma situação muito peculiar, são fáceis. Okay? Portanto, é aplicar decomposição em frações simples, desde que as raízes do polinómio do denominador sejam ou todas reais ou complexas conjugadas, mas de multiplicidade 1, as primitivas das chamadas frações simples que vocês arranjam são todas imediatas, muito simples. No caso de raízes complexas conjugadas de multiplicidade maior que 1 é que temos o caldo entornado, costuma dizer, porque é preciso primitivar por partes para finalmente, ao fim de muitas, ter um método recursivo para arranjar a primitiva. Coisa que não vai sair em testes, digo já, porque não há tempo para fazer cálculos desses num teste de hora e meia, numa pergunta que é um quinto do teste. Portanto, mas isso veremos com cuidado na aula de problemas. Okay? Portanto, estamos a fazer um spooling para a aula de problemas, uma série de questões de caráter técnico, ao primitivar. Está bem? Portanto, vamos ficar por aqui. Até para a semana. Podemos Sim, diga. primitivar a série de Taylor para saber qual é a série de Taylor Sim, do mas traço. para isso vamos esperar ter feito a série de Taylor. Okay? Ou seja, vamos ter resultados de diferenciação e integração de séries de potências que são extremamente simples de aplicar. Ou seja, as séries de potências, e em particular a série de Taylor, vamos ter licença para derivar e integrar termo a termo dentro do interior do intervalo em que temos convergência. Okay? É que assim dá sempre para fazer, não temos de. Quer dizer, dá sempre para saber qual é o resultado. Porque saber qual é o resultado, enfim, saber, entre aspas. Okay? Portanto, o que vai conseguir acontecer, por representar. exemplo, uma coisa que eu mencionei hoje, eu disse que não se consegue arranjar uma expressão. Sim, exato, nesses para casos. essa, ok? Mas pode-se fazer isto considerando série perspectiva, não é? E de facto consegue-se. Vamos ter garantias que conseguimos primitivar esta série termo a termo. Portanto, será a série x mais x ao cubo sobre 3 mais x à quarta sobre 10, etc. Ok? Portanto, desta forma conseguimos fazer a primitivação. Também podemos formalmente fazer a primitivação de uma função como esta através do integral indefinido, mas o integral indefinido não é mais do que dizer, isto é a primitiva com uma certa constante. Okay. Mas isso ainda lá chegaremos. O conjunto de todas as primitivas. Determinar primitivas não é fácil. Ok? Ao contrário do derivado. Mas há muita coisa que conseguimos fazer. Agora, você convencer-se que consegue fazer todas as primitivas que aparecem na ficha de problemas, espero que consiga fazer isso. Vai-lhe dar algum trabalho. É isso que eu estou a avisar hoje. Okay? Mas as coisas que vamos precisar são aquelas primitivas imediatas, das potências, primitivação por partes, primitivação por substituição e primitivação de funções racionais. Okay? Sim, com isso já conseguimos fazer muita coisa. Espécie de Agora, se você inventar uma função assim, com pedaços logaritmo de x quadrado mais 1 vezes tangente de raiz de x mais 3. Ninguém está primitivo a tal coisa, ok?
usando funções elementares. E provavelmente até descobrirmos que não conseguimos pôr isso em termos de funções elementares também é capaz de não ser trivial, ok? De maneira que primitivar tem os seus kits, ok? Vamos ficar por aqui. Ok, bom fim de semana. Igualmente. Deus.